Amigos do programa Momentos de Reflexão, quarta-feira, 14 de julho, hoje a igreja celebra o grande santo São Camilo de Leles, presbítero, ou seja, sacerdote. A graça de Deus verdadeiramente transforma as pessoas. São Camilo de Leles teve uma juventude muito agitada, se tornou militar, foi ferido acidentalmente e no Hospital dos Incuráveis, aí experimentou a miséria e a dor humana. Influenciado por São Felipe Neri, outro santo, pôs-se a serviço dos doentes, tornou-se sacerdote, fundou a congregação dos padres e irmãos camilianos e que até hoje ele é venerado nos altares do Senhor pelo mundo afora. E nós vamos meditar hoje no evangelista Mateus, no capítulo 11, os versículos de 25 a 27. Jesus disse: Escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim como foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Pois bem, irmãos e irmãs, Jesus disse: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Alguns aceitavam a palavra de Jesus, enquanto outros a rejeitavam. A todos era conhecida e oferecida a oportunidade da conversão, mas somente aceitavam os de coração aberto e humilde. O orgulho e a confiança em nós mesmos fecha-nos à compreensão do Evangelho. Como diz Jesus em outro lugar no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 17, a simplicidade das crianças é indispensável para podermos aceitar o reino de Deus. E Deus escolhe os humildes e os pequenos para realizar a história da salvação. Os discursos de Jesus não foram nas escolas de Israel, nos templos ou diante dos grandes mestres, mas nas casas, nas estradas, ao lado das pessoas simples e dos pobres, porque Deus não se fixa em títulos e honrarias, em sábios e especialistas, para Ele se revelar, mas apenas aos simples em todo o mundo. No Antigo Testamento, a mesma simplicidade aconteceu com o profeta Moisés, por exemplo. O próprio Deus se revela a ele na simplicidade, no deserto e na solidão, na sarça ardente, naquela passagem do Antigo Testamento. Não nas cidades multinacionais, e sim, ele aconteceu justamente ali naquele momento, naquela história ali do deserto. Aconteceu o projeto de libertação
do povo da escravidão, através de Moisés, o povo hebreu conseguiu fugir da escravidão do Egito, aonde ocorreu por mais de 400 anos. Como ele, Moisés, se assemelha também outros grandes homens e mulheres, inclusive da nossa época, que com simplicidade ofertaram, inclusive, a sua própria vida. E nós, irmãos e irmãs, precisamos refletir. Somos do grupo dos sábios e entendidos ou somos do grupo das pessoas humildes e com a nossa fragilidade e conhecimento, muitas vezes julgamos as pessoas e as coisas de Deus. E, ao modo das pessoas humildes, como está citado por Jesus, não é meramente simplicidade, mas a nossa aceitação dos mistérios de Deus, que a nossa capacidade humana não alcança plenamente. E é por isso, irmãos e irmãs, que a nossa fé na palavra de Deus precisa ser pautada justamente nessa atitude de humildade, de aceitação do mistério de Deus que ocorre em tantas realidades na vida das pessoas. E muitas vezes nós ficamos nos questionando. Por exemplo, quando ocorre o falecimento de um ente querido na nossa família, nós ficamos com esses questionamentos. Quando Jesus cita aqui nessa passagem do Evangelho: eu te louvo, Pai, porque revelastes os seus mistérios às pessoas simples. E nós imaginamos que Deus é um ser inimaginável, distante de cada um de nós. Quando na realidade Deus está mais presente na nossa vida do que nós imaginamos. E é por isso que, com facilidade, nós nos enganamos. Nós ficamos buscando coisas grandes, achando que Deus está lá no alto céu. Não, Deus está mais próximo de nós, como nós precisamos reverenciá-lo. No mundo de hoje, levado pela realidade frenética de tantas realidades que nos circundam, nós nos esquecemos dessa simplicidade que é o amor. Amor que nem sempre nós sabemos compreender plenamente. Nós amamos e achamos que nossa capacidade de amar vem de cada um de nós. É uma invenção humana o amor? Não. É a ação de Deus na vida de cada um de nós. Então, nessa narrativa rápida do Evangelho, quando Jesus diz: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e Senhor da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. O que quer dizer esse revelar a nós quando nós tivermos capacidade de agir, como na outra passagem do Evangelho, ter atitude de criança? Não é ser infantil na fé, mas é aceitar que a nossa limitação e capacidade humana de raciocínio não alcança a grandiosidade do imenso amor que Deus tem para com cada um de nós. E nós muitas vezes nos perdemos até mesmo no nosso modo de falar, no nosso modo de interpretar a ação de Deus na pessoa de cada um de nós. Por isso, irmãos e irmãs, nós que estamos vivendo o tempo da pandemia, impossibilitados inclusive até de participar presencialmente na igreja, na comunidade, nós precisamos retomar essa afirmativa do Evangelho de hoje. Louvar e agradecer a Deus, porque estamos passando por esse momento talvez de grande dificuldade, mas o seu amor
para conosco jamais cessará. E é por isso que nós vamos prosseguir orando, pedindo a Deus que interceda pelos nossos irmãos enfermos, os que pedem nossa oração, e também pelos profissionais da saúde, os atingidos pelo Covid, para que eles alcançam de fato o dom e a alegria de recuperar a saúde tão desejada, e por outras tantas necessidades de cada um de nós. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.